Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa ao vivo agora pelo canal Vozes Latinas. E hoje a gente está tendo a oportunidade, o prazer de conversar com a deputada federal, que foi a primeira prefeita de Salvador, a primeira senadora eleita pela Bahia também, e hoje deputada federal, relatora da CPMI das fake news. A nossa grande deputada Lídice da Mata, que também foi deputada constituinte. Também temos aqui para falar com a gente hoje o deputado, advogado, professor universitário, mestre de Direito Penal, deputado Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, deputados. Muito obrigado por falar com a gente aqui nessa manhã. A gente quer agradecer a todo mundo que está assistindo, pedir para quem tiver alguma pergunta para os deputados poder enviar. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a situação do coronavírus, tanto no estado da Bahia quanto no estado do Mato Grosso do Sul, e também vamos conversar sobre as movimentações do Congresso, o que a Câmara está esperando para esses próximos dias. Um bom dia e gostaria de começar essa entrevista, deputada Lídice e deputado Fábio, com vocês, dando um panorama sobre a situação do Covid-19 nos seus respectivos estados, para que a gente possa saber o que está acontecendo tanto na Bahia quanto no Mato Grosso do Sul. Deputada Lídice. Quem começa? Pode Olha, começar. aqui eu estava até comentando com o Fábio, que é um grande amigo, eu sou uma especial admiradora dele, do trabalho dele, da seriedade dele. Nós temos na Bahia hoje cerca de 1.341 pacientes infectados pelo coronavírus e chegamos a 46 mortes, infelizmente. O governo do estado, desde o início, teve uma ação muito rápida, o governador e o prefeito de Salvador, e diversos prefeitos do interior, mas eles dois que, em certa medida, falam para o estado, têm realizado um trabalho muito unido e muito rápido em relação a tomar as medidas que possam garantir o isolamento e a prevenção às ações de combate ao coronavírus. E também as ações sociais para a preservação do alcance das medidas de proteção a todas as pessoas da cidade de Salvador e a todo o estado. Nós tivemos as aulas suspensas já no dia 19 de março, na Bahia inteira, e à medida em que as cidades iam apresentando caso de coronavírus, o estado ia fechando a fronteira, o contato na rodoviária de ônibus, o acesso de ônibus àquela cidade. Então, o primeiro caso de coronavírus aqui apareceu em Feira de Santana, a 100 e poucos quilômetros de Salvador, é a nossa segunda maior cidade do estado e é um ponto de encontro de rodoviário para todo o Nordeste brasileiro. Então, imediatamente, o governo fechou a rodoviária no sentido de ônibus para a Feira de Santana, embora, como é uma cidade muito próxima a Salvador, muito ligada, claro que se manteve a movimentação de carros para aquela cidade importante do nosso estado. Mas assim foi sendo feito em todas as cidades. Isso eu creio que foi criando um controle quanto a, digamos assim, a disseminação em massa, que, na nossa opinião, e pelos dados que são apresentados do Brasil inteiro, a Bahia continua com uma curva achatada, o que não nos deixa tranquilos, é claro, essa curva achatada não quer dizer que não haverá uma contaminação grande no nosso estado, mas que pelo menos nós estamos conseguindo controlar um pouco a velocidade de disseminação do vírus. Muito bem. Bom dia, Lídice, querida, um prazer falar com você. Bom dia, amigos jornalistas, Vozes Latinas, em parceria com os Jornalistas Livres. Eu estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1 hora, portanto, fuso horário a menos de Brasília, e dizer a vocês que aqui a situação
ela está sob controle, menos crítica em relação aos números apresentados pela querida Lídice, referentes a Bahia, Salvador, e não mais que 5 mortes aqui. Campo Grande e o Estado, prefeito e governador, na mesma linha que a Lídice disse, não é? Atuando em conjunto, harmonicamente, da mesma forma que o prefeito de Salvador e o governador Rui Costa, aqui o prefeito Marquinhos, com o governador Reinaldo Azambuja trabalhando em sintonia, coisa que, infelizmente, não está acontecendo no âmbito federal. Não é? Vocês viram aí, sacrificaram o Mandetta, que estava querendo aplicar a ciência, e o presidente, querendo fazer política, deu esse choque todo, uma confusão generalizada na população, né? Não sabe se vai se orientar de acordo com o que diz o presidente, se vai se conduzir de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, e aumentou o número de casos, com o relaxamento e a flexibilização das regras de isolamento social. Mas aqui não, aqui está sob controle, eles estão atuando em conjunto. Agora, tem a pressão do setor da economia, não é? Comerciantes, enfim, os autônomos, eles fazem muita pressão. E o prefeito de Campo Grande fez uma abertura, mas sob controle, com muitas regras. E agora nós vamos observar e monitorar os números. Se houver aumento, a tendência é fechar de novo. Não é? É ser mais rigoroso. Vamos aguardar. Agora, deputado, só eu queria aproveitar e perguntar para o senhor se o senhor tem informações sobre como é que está a questão das fronteiras, especialmente das fronteiras internacionais de Mato Grosso do Sul, e aí eu me refiro à fronteira com a Bolívia, especialmente ali na região de Corumbá, e também a fronteira com o Paraguai. Inclusive, eu quero comentar com o senhor que na semana passada a gente conversou com uma deputada do Paraguai e existiu um imbróglio em relação ao envio de 50 respiradores que foram comprados pelo Ministério Público do Paraguai e que acabaram sendo retidos pelo decreto, que foi, inclusive, tem um projeto aprovado pelo Congresso, que ainda precisa de sanção, mas tem um decreto impedindo que seja vendido esse tipo de equipamento de proteção e também os respiradores. Por outro lado, os paraguaios, obviamente, alegam razões humanitárias para receber aquela situação, mas fora essa questão dos respiradores, a deputada criticava muito o controle de fronteiras. Ela dizia que, por exemplo, os voos particulares, sobretudo entre Campo Grande e Assunção, continuavam acontecendo sem muito controle. O senhor tem informação como é que está a questão, tanto da fronteira seca quanto dessa fronteira aérea entre Mato Grosso do Sul e Bolívia e Paraguai? Fechadas, mas nós vivemos aqui em Mato Grosso do Sul, é um estado que não se sente separado do Paraguai ou da Bolívia. É um todo, entende? É um conjunto de cultura civilizacional. Então, há uma mistura que nos faz únicos. Então, por exemplo, a fronteira seca, em tese fechada, mas há um intercâmbio, eu não diria normal, mas intenso, porque faz parte da nossa vida, da nossa rotina, da nossa cultura. Você sabe como é que por exemplo, Ponta Porã com Pedro Juan Caballero? É uma avenida. É uma avenida. Você anda 5 passos, fala, já estou no Paraguai. Volta, estou no Brasil. Então, não tem. Então, a nossa preocupação no sentido de monitorar e acompanhar a disciplina da sociedade em relação ao isolamento social. E, lamentavelmente, o que nós estamos presenciando, isso não só no Mato Grosso do Sul, não sei se a Lídice concorda comigo, mas um gradativo relaxamento. Porque vocês vão de convir comigo, é difícil ter essa disciplina de ficar em casa, só que é necessário. E quando se tem um presidente que contribui para que essa disciplina seja solapada, não é? Seja transgredida, desrespeitada, a tendência é que o isolamento seja cada vez mais desrespeitado, e isso é ruim. Os números devem aumentar por conta disso. Olha, Fábio, pedi um minutinho para dizer
uma curiosidade. Ponta Porã foi a cidade em que meu pai, quando era funcionário do Banco do Brasil, e ele foi cassado em 64, o banco o transferiu para lá, em princípio. E aí ele foi que conhecer... coisa, hein, Lídice? Pois é, eu poderia tá aí na política, quem sabe... Você seria minha Mato Grosso do governadora. Sul, né? E ele Seria minha terminou governadora. desistindo e voltando para a Bahia. Que coisa. E olha que então nós temos um ponto em comum. Meu pai também, ele foi cassado pela ditadura, foi preso 3 vezes, ficou com os direitos políticos suspensos até 79 com a anistia. Exatamente. Tá vendo? Somos irmãos de sofrimento. Exatamente. E, deputados, vocês falando agora sobre esse momento, né? Esse momento tão pesaroso da nossa democracia, do nosso país, em que, inclusive, vocês estão relatando aí que os próprios pais de vocês tiveram seus mandatos cassados. Inclusive, agora a gente está vendo o presidente da República, como fez há uns dias atrás, saiu na rua junto com aquele movimento organizado, porque não tem como não dizer que não foi organizado, porque em várias capitais, que saem quase todas do Brasil, as pessoas estavam ali na frente do Exército carregando placas, onde estavam ali todas dialogando ali, super parecidas, como se tivesse sido produzida no mesmo lugar, cometendo esse atentado contra a democracia. Como vocês veem isso? Inclusive o deputado Fábio Tradi defendeu, né, essa semana no Twitter, ontem, inclusive, a cassação dos mandatos dos deputados que defendem um golpe civil, usando os artigos 16, 17, 18, 22 e 23 da Lei 7.170/83, né, amparado legalmente esse pedido. Como é que vocês veem essa situação hoje no Congresso brasileiro, onde, infelizmente, temos deputados que estão falando e defendendo, na verdade, esse processo antidemocrático? Deixa a Lídice falar primeiro para ela me inspirar, tá? Não, que nada, eu me inspiro. E principalmente a senhora, né, deputada Lídice, que participou da construção dessa Constituição. É um momento realmente muito diferente daquele que nós participamos, conduzidos pelo grande timoneiro Ulisses Guimarães, o grande democrata, não é? E voltar à Câmara com esse ambiente de agressividade, de desrespeito, é algo que sempre me chama muita atenção. Mas eu acho que esse caminho indicado por Fábio é um caminho muito interessante. O Congresso precisa reagir inclusive a essa prática de parlamentares, que são agentes públicos, que se posicionam fora do Congresso de uma maneira, dentro do Congresso de outra, nunca foram dentro do Congresso, dentro da Câmara, ao microfone, para defender essas posições que defendem nas redes sociais e, às vezes, nas ruas. Né? E eu acho que a lei precisa punir de maneira agravada, nesse caso, aos agentes públicos, aos agentes políticos que têm a obrigação primeira de defender a Constituição Democrática do Brasil. É isso que nós fazemos quando tomamos posse. Nós botamos a mão, estendemos a mão sobre a Constituição e dizemos que honraremos e guardaremos aquela Constituição. E é esse o dever primeiro de um parlamentar, e eu achei esse caminho muito bom. Ontem até conversamos um pouco na bancada do PSB sobre ele, porque isso também deve valer. Eu acho, Fábio, que tenham defendido que na CPMI da fake news, que nós possamos terminar com uma proposta de tipificação do crime de fake news. Eu sei que é uma questão polêmica, mas acho que é preciso dar conta desse novo momento e que esse agravamento de punição possa se dar também por aqueles que praticam este crime e são agentes públicos. Perfeitamente, concordo. E ontem eu realmente me manifestei, sou favorável à cassação dos mandatos dos deputados ou senadores que participam, integram ou organizam atos em defesa de um golpe, de uma ruptura democrática, exortando intervenção militar, porque
primeiro, moralmente é abominável. Não é? Segundo, porque a lei ampara. Não é? O artigo 1º, eu até fiz questão de anotar aqui para contribuir com o nosso debate, da Lei 7.170, o artigo 1º é categórico, é veemente. E essa lei é de 1983. Ela foi editada no governo Figueiredo. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, o regime representativo e o Estado de Direito. O regime representativo, democrático e o Estado de Direito. E os artigos 16, 17, 18, 22 e 23 estabelecem os verbos integrar, tentar mudar, tentar impedir o livre exercício de um dos poderes, fazer em público propaganda e incitar a prática de quaisquer dos crimes previstos nesta lei. Então, não há como fugir da moldura típica prevista aqui na Lei 7.170, porque deputados, eu sei, né, nós sabemos que nos twitters, nas redes sociais, eles exortam o regime militar e procuram incentivar a população a se voltar contra a democracia, que é nosso valor inegociável. Se nós começarmos a transigir com os limites da democracia, bom, aí eu acho que já não há mais diálogo a travar. Então, o Procurador-Geral da República acertou. Ele tem que investigar. Agora, e a participação do presidente num ato dessa natureza? Não é? Sim. Eu fico também muito... eu acho muito estranho o silêncio do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, a pasta, ela precisa também defender a democracia, a pasta que ele titulariza, porque é crime previsto em leis extravagantes. Esse silêncio do Moro não é legal, não é interessante, e dá a entender que, algumas vezes, o Ministério da Justiça está a serviço do governo, quando tem que estar a serviço do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro fez um pacto em 88 de defesa intransigente da democracia. Então, agora eu vi pela segunda vez, segundo ano consecutivo, o Brasil cai no ranking da liberdade de imprensa. Não é? Então, amanhã eu vou protocolar um pedido, Lídice, aqui para a Procuradoria da República de Mato Grosso do Sul investigar os atos aqui organizados em defesa da intervenção militar. Eles querem assassinar a democracia. Olha, eu sei que houve muita divergência, mas a história registra. Houve uma presidente que foi impedida de governar por uma questão contábil. Então, o que dizer de um presidente acusado de querer assassinar a democracia? Exatamente. Agora, já vou avançar para esse ponto em relação ao presidente, mas só para fechar em relação a essa questão dos deputados, o procedimento é abrir um processo na comissão de ética e aí ser votado primeiro na comissão e aí, eventualmente, depois essas possíveis cassações iriam à votação em plenário? Seria esse o procedimento? O Procurador-Geral da República determinou a instauração de inquérito. Então, é preciso saber quem, não é? Na investigação. Quais são esses parlamentares, não é? E, constatados os indícios de autoria, evidentemente que a Câmara já pode instaurar um procedimento ético disciplinar e aí, paralelamente, faz a investigação e eventual responsabilização política deste parlamentar, porque atenta contra o valor maior do jogo político, que é a democracia. Inclusive, só um detalhe que a gente esqueceu de mencionar antes, quando a gente fez a pergunta sobre como é que está o controle que tanto o Mato Grosso do Sul quanto a Bahia tem conseguido fazer acerca dessa pandemia. Inclusive, né, deputado, o seu pai foi diagnosticado com Covid-19, não foi? Meu irmão. Ah, seu irmão. Foi. Meu irmão mais velho, o Nelsinho. Ele vai ficar mais 2 meses tratando dos pulmões. Ele está curado do vírus, mas ele repercute, ele tem desdobramento, os pulmões dele foram machucados, você entendeu? E ele tem que ficar mais 2 meses tratando dos pulmões, que ele não tem mais pulmão como antes. Essa é a verdade. E ainda dizem que é uma gripezinha, né? Bom. Quer falar alguma coisa, deputada? Não, eu quero até me solidarizar com o Fábio por esse acontecimento na sua própria família
e ele que sempre se pronunciou com base na sua convicção democrática, no caso da pandemia, vai poder fazer muito mais, com mais propriedade ainda, por essa vivência dolorosa. Agora, deputado, obrigado. Eu queria perguntar para a senhora, e depois, claro, se o deputado Fábio quiser fazer algum comentário sobre, que é uma das preocupações e também uma das possibilidades aí de se avançar na investigação em relação à comissão mista parlamentar de inquérito em relação às fake news. Inclusive, curiosamente, hoje, mais uma vez, aí, o recordista, aí, um dos recordistas das hashtags no Twitter é Fora Maia, ou uma Maia inimigo do povo, em mais um, digamos assim, ataque que provavelmente seja orquestrado por, inclusive, disparos automáticos. E, em paralelo a isso, existe uma ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro tentando finalizar essa comissão. E a deputada Lídice é relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito. A senhora pode comentar como é que está a situação das investigações, deputada? Olha, nós estamos com a atuação suspensa em função da decisão do Congresso de suspender todas as comissões. Mas tivemos o nosso prazo estendido prorrogado por uma decisão também do Congresso, regimentalmente, com a solicitação de deputados e senadores com um número acima daquele pedido como condicionante pelo regimento interno. Portanto, nós estamos de acordo com o regimento da Casa, com a prorrogação da CPMI. Mas por que está incomodando ao deputado Eduardo Bolsonaro a existência e a continuidade da CPMI? Porque a CPMI começou a alcançar as denúncias com a sua investigação. A deputada Joyce faz uma denúncia ampla, muito fundamentada, organizada, inclusive com contratação de perícia particular, e chega e denuncia um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, também de nome Eduardo, como um dos agentes de disseminação, tanto de campanha de ódio quanto de fake news. E as ações que nós fizemos solicitando ao Facebook, às diversas plataformas, aqueles movimentos atípicos que elas pudessem nos informar, nós recebemos exatamente o IP do assessor do deputado, do tal Dudu, que trabalha no seu gabinete com um computador que é, inclusive, se não me engano, da própria Câmara. Então, esta aproximação da prática do crime de fake news e de campanhas de ódio do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro é que certamente está motivando o deputado nessa ação contra a CPMI, inclusive tentando anular o depoimento da deputada Joyce, que esteve dentro de todas as regras regimentais da CPMI e ocorreu antes, num período antes, até longe, distante do período de suspensão das atividades. Eu gostaria de complementar para destacar o seguinte: há uns 5 ou 6 dias, sem ninguém, a não ser uma intuição, me sensibilizar a consciência, eu me manifestei no Twitter dizendo o seguinte, eu até coloquei lá o nome da Lídice e do Ângelo Coronel, que a questão mais importante hoje no Brasil não está no Ministério da Saúde, o Mandetta estava saindo, e não está no Ministério da Economia, está no Congresso, com a CPMI das fake news. Eu vi. E depois coincidiu, agora, o Eduardo Bolsonaro ingressa no Supremo com pedido para suspender as investigações. Vejam bem, CPMI é Comissão Parlamentar Mista de quê? Não é de punição, não é de prisão, é de inquérito. Então, ela investiga. Ora, por que não quer que investiga, gente? Qual é o problema de se investigar?
Não é uma Exatamente. CPMI para prender como pena. Não é uma CPMI para suprimir liberdade e direitos. É uma CPMI para buscar a verdade através de uma investigação. Olha, eu conheço a história da Lídice, é uma mulher íntegra. Se ela observar indícios de fake news da esquerda, ela vai apontar e vai pedir também à Procuradoria, ao Ministério Público para tomar as providências. Agora, vem a Joyce Hasselmann e cita alguma coisa relacionada à esquerda? Não. Então, não é Lídice ou Ângelo Coronel, são os fatos que estão surgindo. Se a CPMI destampar esse bueiro, onde esses ratos da calúnia, da injúria, da difamação, da infâmia, que assassinam reputação, eles vicejam, nós vamos avançar léguas na escala civilizatória. E agora veio mais um Twitter agora do Carlos Bolsonaro. Xingando, agredindo os membros da CPMI. Então, alguma coisa tem, eles estão com receio de alguma coisa. É óbvio. Sim, sim. E mais, Fábio e amigos, esta semana foi uma semana de intensa atividade das redes bolsonaristas. Antes da demissão de Mandetta teve 2 dias de ataques brutais à sua presença no ministério, à sua figura pessoal, para poder depois justificar o ato do presidente. Também estas manifestações que ocorreram no domingo foram precedidas de 3 dias de ataques sem trégua ao presidente da Câmara dos Deputados e também, em menor volume, mas também ao presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal. Em algumas postagens, a agressão vai além do Fora Maia, pede morte a Maia. Então, há um nível de radicalização que precisa, inclusive, ser investigada. Quem ameaça de morte tem que ser investigado e punido pela polícia, pela Polícia Federal, a investigação tem que se dar. Então, nós precisamos realmente, essa CPMI, eu acho que é um trabalho dos mais importantes que a Casa pode fazer. Nós precisaríamos encontrar a forma de tentar viabilizá-la durante o período de trabalho remoto. É isso que nós estamos tentando negociar. Se não conseguirmos, o presidente está também com ação junto à presidência do Senado para que o tempo nosso não seja contado com o tempo vago, porque nenhuma comissão da Casa está funcionando, então nós precisamos que esses 180 dias ele seja dado a partir do momento em que a gente volte a funcionar. Inclusive, essa CPMI, que é presidida pelo Ângelo Coronel, que é da Bahia, estado da deputada Lídice, e é do PSD, partido do deputado Fábio Tradi. Inclusive, deputado, chega uma pergunta aqui, inclusive a gente quer incentivar as pessoas que estejam assistindo a mandar perguntas. Tem 2 deputados aqui muito atuantes no Brasil, com experiências políticas diversas de 2 regiões. Então, quem quiser enviar perguntas para eles, a gente vai fazer aqui. E uma pergunta, deputado, feita pelo Rogério Matucci, ele pergunta: o governador Ratinho Júnior, do Paraná, do PSD, não assinou a carta em defesa da democracia. Por quê? O senhor poderia comentar? Inclusive, o senhor fez uma menção na internet mencionando o Belivaldo Chagas, que é o outro governador do PSD de Sergipe, que assinou essa carta. Então, eu queria perguntar para o senhor... Bom, primeiro essa pergunta em relação a essa não assinatura pelo governador do Paraná. Eu lamento. Não é o PSD em que eu acredito. Não é o PSD do Juscelino Kubitschek. Não é. Acho que o Ratinho errou, porque se tem um valor em relação ao qual nós não podemos transigir, é o valor da democracia. Quem é contra a democracia tem que estar fora do debate político. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando rechaçou a apologia ao nazismo, ele estabeleceu marcos à liberdade de expressão, manifestação de pensamento. E a democracia é um marco.
quem ultrapassar esse marco é pária. Tem que ser tratado como marginal político, porque está pregando justamente o bem que possibilita que ele se manifeste. Então, eu fico decepcionado com essa omissão. Eu acho que a história vai apontar, se a situação recrudescer, imperdoável do Ratinho. E na minha manifestação, eu elogio a coragem, o desprendimento e a altivez do governador de Sergipe, que é o PSD em que eu acredito. Porque essa turma que agora fica aplaudindo essas insinuações ao autoritarismo, à ditadura militar, depois que começa a restringir e suprimir as liberdades públicas, são os primeiros a reclamar. Como esse moço que foi à rua pregar a ditadura, a polícia chegou e ele começou a chamar a mãe dele. Mãe, mãe! Entende? Outra coisa que, rapidamente, aqui para passar para a Lídice, eu sei que as pessoas estão saturadas, porque muitas notas de apoio, isso não adianta nada, mas as notas de apoio são importantes também, porque elas posicionam os atores políticos. Então, você vê uma OAB dizendo que o presidente ultrapassou os limites, não é? Estabelecidos pela Constituição, isso é importante, porque é posição. Muito. Agora, a questão prática, por exemplo, essa da instauração de processo ético disciplinar na Câmara contra deputados golpistas é importante. A atuação da PGR também é importante, nós temos que incentivar. Agora, então, nós temos que conjugar estratégia com ação, entende? E defender a democracia, fazer um cinturão de proteção à democracia. Mas, e mesmo o Ratinho, viu, deputado Fábio, no dia seguinte ele tuitou de que, apesar de não ter assinado a nota, ele jamais poderia ser contra a democracia. Claro que não considero a posição ideal. Acho que ele deveria ter tido coragem para assinar a nota. É muito importante, institucionalmente, que ele use o seu cargo para se pronunciar. Mas isso registra que ele também não quer ser confundido com alguém que não defende a democracia. Isso é um valor que é o caso importante do Zema, para o Brasil. Né? O Zema fez... Que atitude deplorável, não é? Deplorável. Mas, enfim... Exatamente. Inclusive, chega uma mensagem aqui da Cláudia, que deve estar falando de Minas Gerais. Ela fala... graças a Deus, temos o prefeito Alexandre Calil, que tomou as medidas de isolamento. A depender do governador Romeu Zema, estaríamos em um caos em Belo Horizonte. É o que diz aqui a Cláudia Lima Medeiros, que está nos assistindo. E, deputada Lídice, chega uma outra pergunta da Ana Severino, pedindo informações sobre a tal carteira verde amarela, perguntando se esse projeto que ela qualifica como perda de direitos passou ou não. A gente sabe que foi... Essa medida aí foi protelada, né? Ela caiu, ela caducou. Ela foi votada na Câmara, mas no Senado ela caducou. E agora tem o debate se ela pode ser reeditada ou não. Em princípio, ela não pode ser reeditada, porque assim determina a lei que ela só seja que uma matéria que, quando caduca ou quando é reprovada numa das casas do parlamento, ou seja, pelo parlamento, ela só pode voltar, o seu conteúdo só pode voltar um ano depois a ser analisado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, inclusive o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele é do Mato Grosso do Sul, e acredito que uma semana antes dele ser demitido, fizeram uma pergunta naquelas coletivas que haviam sobre a possibilidade de demissão dele. Eu me recordo que, naquele momento, quem pediu para responder essa pergunta foi o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, e ele falava que não existia esse risco. Aí, quando a palavra foi para o Mandetta de novo, ele comentou que, na política, quando se comenta que não existe o risco de alguma coisa, é porque se está conversando sobre. E aí eu queria perguntar para vocês dois exatamente essa pergunta que a gente fez no título desse nosso ao vivo, que é se existe uma ameaça de golpe no Brasil. Embora na segunda-feira, ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou que Congresso aberto, STF aberto, quando se diz
uma coisa na política pode estar também, de alguma maneira, significando outra? Existe essa ameaça no Brasil, na opinião de vocês? Olha, que existe na cabeça de algumas pessoas, está claro. Tanto que eles se manifestaram, foram às ruas, gravam vídeos, embora eu considere que isto é uma posição de minoria radicalizada, estimulada pela ação do presidente da República, que usou suas redes sociais e de seus filhos e apoiadores para, durante toda a semana, dizer que o Congresso estava planejando, conspirando contra ele, que pretendia tirá-lo do poder. Então, eu volto a dizer, todas essas ações elas são organizadas, elas não têm uma espontaneidade, elas vieram organizadas durante toda a semana. O presidente da República é um político extremado, então, quanto mais isolado ele fica, mais irritado, autoritário, arrogante, ele dá suas respostas e mobiliza a sua base de apoio. Então, a saída de Mandetta, com um apoio tão significativo da população brasileira às suas ações, levaram o presidente da República a quase um enlouquecimento. E isso gerou toda essa necessidade de tensionamento que nós passamos durante a semana passada e entramos nessa, né? Ele julga que tensionar é o método que ele tem de se manter vivo, digamos assim. Então, é claro que uma posição dessa, uma ameaça dessa sempre existe. Acho, no entanto, que as manifestações do Congresso, das instituições democráticas brasileiras, e acredito que também as Forças Armadas têm o dever de seguir a Constituição do Brasil e entendo que não permitirão uma coisa desse tipo. Eu, Fábio, quer comentar? Concordo plenamente. A lógica de atuação política do presidente é sempre ter um inimigo visível contra o qual ele joga toda a sua energia física, psíquica e mobiliza o seu séquito, não é? Então, houve uma forte hemorragia política com a demissão do Mandetta. Ele sentiu, pelas pesquisas, o Mandetta estava com 76% de apoio, né, mais de 60% contra a sua demissão, e ele, então, parte para o Maia, não é? E elege agora o Maia como inimigo, mobiliza toda a sua base, sobretudo nas redes. Esse último ato, exortando, ainda que indiretamente, a supressão do sistema representativo e do sistema democrático, ele testou, quer dizer, ele transgride, depois ele reflui. É um padrão, isso é um padrão de comportamento Exatamente. político, que ele vai testando, vai sentir, vai monitorando a temperatura da opinião pública. Como houve uma forte reação das instituições, no dia seguinte ele refluiu. Mas eu acho que ele está isolado. Ele está isolado, concordo com a Lídice. Ele não tem o apoio do empresariado, do setor produtivo, ele não tem apoio da classe, das instituições democráticas, do Congresso, né, Senado, Câmara, não tem o apoio nessas investidas autoritárias do Poder Judiciário. Você viu a AMB, a JUF, o próprio Supremo Tribunal Federal rechaçando. Então, ele está se debatendo. Mas eu creio que é chegada a hora de ações, sim, ações afirmativas em defesa da democracia, porque este padrão que ele adota, ele pode se esgarçar ao ponto de um maior número de pessoas começar a se empolgar e conclamar realmente a volta à ditadura. E enquanto nós tivermos, como de fato nós temos, o apoio em defesa da democracia do núcleo militar, tanto da ativa quanto daqueles que integram o governo e da reserva, nós podemos dizer que a democracia não corre risco. Mas até quando?
Deputado, e justamente em relação a isso que o senhor está falando, desse comportamento do presidente, que na verdade é um comportamento que sempre existiu, né? E a gente vê cada vez mais ele esgaçando isso, ele vai provocando, estendendo a linha para ver até onde ele consegue chegar, a ponto de querer colocar toda a população contra a classe política, contra o STF, contra todas as instâncias. E agora eu te pergunto, você acha que talvez ele, tendo o apoio das Forças Armadas, essa é uma preocupação da população, só com as Forças Armadas, talvez nesse esgarçamento, será que ele não está tentando fazer um teste de até onde ele pode ir, para quando chegar o momento de fazer um cerco do regime, talvez usar uma própria desculpa, como foi em 64, todo o campo político, o judiciário está tendo medo de um falso golpe? Posso falar, Lídice, rapidinho aqui? Bom, o que eu acho? Não se dá mais golpe daqueles que foram efetivados na década de 60. Se ele tiver o par, ele não vai dar um golpe militar contra a democracia, fragilizando os poderes. E aí o nome dele não vai mais ser Bolsonaro, vai ser Bolsonaro-Orbán. Bolsonaro-Orbán. Aí você tem que olhar para a Hungria. Lá não há um assalto materializado da força militar com prisões, você entendeu? Com decretos de restrição da liberdade, não. Fragilizando os poderes e, na medida em que fragiliza judiciário e legislativo, hipertrofia o executivo. Esse é o golpe do século XXI, que nós temos que rechaçar. Ele é mais inteligente, ele é mais sofisticado e ele procura não ter a hostilidade da comunidade internacional, porque aí vem embargos, vem suspensão de relações comerciais e inviabiliza o país. E é contra esse tipo de golpe requintado que nós temos que estar atentos. Entendi, deputada Alice, eu só pergunto isso porque ano passado nós estávamos na Bolívia acompanhando a 4ª eleição do presidente Evo Morales e a gente ficou muito assustado porque, assim, não sei qual é a visão que o senhor tem do fato que aconteceu lá, mas a gente viu um golpe militar dos moldes dos anos 60 justamente acontecer em pleno 2019, porque foi, assim, táticas de milícia, que atacaram o presidente da Câmara, que presidia a Câmara da Bolívia, vários parlamentares do movimento ao socialismo, que era o partido do presidente Evo Morales. Eles ameaçaram, tacaram fogo na Casa dos Deputados, obrigando eles a renunciar aos seus cargos, e quando foi à noite, as Forças Armadas foi à televisão e pediu para o presidente Evo Morales renunciar. E logo na sequência, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece, né, a Jeanine Áñez, a autoproclamada, que se autoproclamou num congresso vazio, contra a Constituição, como vários analistas políticos fizeram essa análise. Então, existe essa... Será que uma coisa dessa, talvez, possa vir a acontecer aqui no país também dessa maneira, de ter talvez um ataque da milícia, uma vez que a gente já viu o afrouxamento das posses de armas para a população, a gente já viu várias coisas desse tipo acontecer. Você acha que pode acontecer uma coisa como aconteceu na Bolívia aqui no Brasil? Pode falar, Trebe. Não, eu ainda insisto, pela importância geopolítica do Brasil, eu não vejo espaço e contexto para que haja um golpe de natureza militar nos moldes daqueles aplicados e efetivados na década de 60 e 70. O que aconteceu na Bolívia pode ser lido como uma exceção que confirma a possibilidade disso ser uma regra, como acontece na Hungria, tentou na Itália, né, com Salvini, e em alguns países com essa vocação autoritária. Mas não vejo no Brasil espaço para isso, um golpe militar no modelo da década de 60 e 70. Até porque, no caso, o presidente da República, na Bolívia, ele foi deposto, ele foi levado à renúncia. E isso dificilmente aconteceria aqui no Brasil nessa modalidade, nesse modelo, né? Aqui
eu creio numa coisa muito mais próxima disso que Fábio fala, uma destruição de imagem e fragilização dos outros poderes, para que um presidente possa exercer um ultrapoder que não é o seu, pela Constituição, e que caracterizaria uma sociedade ditatorial. Agora, uma observação aqui, se você me permite. Por que o presidente não mostra o exame dele? Eu não entendo isso. Qual é o prejuízo que ele pode ter de mostrar aqui, ó, negativo? Acabou. Deputado, inclusive tem um meme rolando na internet que diz assim: presidente Bolsonaro na atual conjuntura. Aí ele fala: não vou mostrar meu exame porque eu tenho esse direito, eu vou resguardar minha saúde e minha privacidade. Aí mostra presidente Bolsonaro na época da eleição. E aí mostra a foto dele que ele botava nas redes sociais quando ele estava operado, com a questão da facada, ele no hospital se expondo, foto dele com a barriga aberta. Então, assim, a gente vê dois comportamentos distintos e a gente vê justamente essa manipulação da população. Antes, ele se expunha para a população, falava que estava debilitado, e agora, onde ele coloca a população em risco no momento que ele vai nas ruas, fala com as pessoas, passa a mão no nariz e aperta a mão das pessoas e não quer mostrar o seu exame. Agora, eu quero só aproveitar, o deputado Fábio Tradi fez menção ao presidente aí da Hungria. Eu acho que eu penso que vale a pena a gente revisar também a história aqui da América Latina, para uma vez conhecendo a história, para não repetir, digamos assim, os erros de caminho. No Peru, em 1992, o presidente era Alberto Fujimori, e era um presidente sob muitos aspectos parecido com a figura do Jair Bolsonaro. Era um presidente que se colocava como alguém fora da política, inclusive se apresentava como engenheiro, e em 1992 ele dá um autogolpe fechando o Congresso no Peru, e inclusive à época não existia a internet como existe hoje, mas o governo peruano colocava notícias na televisão com parlamentares no Congresso, por exemplo, dormindo, ou casos de corrupção, e isso obviamente fez com que a população rechaçasse amplamente o Congresso e acabasse, em grande parte, apoiando aquilo que foi um autogolpe, e inclusive a instituição do Peru é daquela época. Então, só para fazer esse paralelo com a América Latina, com um momento aí que não foi um golpe militar, mas foi um regime de exceção que aconteceu no Peru. E chega aqui uma pergunta, deputado Fábio, da Regina Mello, se existe respaldo político para a abertura de um impeachment diante desses últimos fatos. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor, além dessa pergunta, e aí eu já estendo essa pergunta para a deputada Lidse, a partir da experiência política de vocês e do trato que vocês têm na casa, como que estão as bancadas, tanto do PSD e do PSB, como as bancadas estaduais em relação, hoje, a esse tema de um possível impeachment? Que análise vocês fazem dos companheiros de sigla e dos companheiros de Estado de vocês? Eu vou ser bem objetivo. A pergunta da Regina. Juridicamente, há base para o impeachment. Politicamente, eu creio que não, porque eu acho que é justamente isso que ele quer, o presidente. Ele quer polarização, radicalização e construção do caos para que ele venha como o salvador e mobilizar o século que vai ser ampliado, porque ele se coloca como não político e está sempre contra a política. Então, eu creio que, politicamente, ele tem um interesse até na deflagração de um processo de impeachment para radicalizar e encontrar caminhos para passar o tempo para chegar logo em 2022. Embora ele agora saiu no Congresso em Foco, tenha convidado líderes do Centrão para oferecer cargos. Eu até coloquei agora no Twitter, ofereceu a Caixa Econômica, lembra-se do caso Gedel, ofereceu a Caixa Econômica e FNDE, Fundacional de Desenvolvimento e Educação, são duas instituições aí com contas bilionárias de recursos públicos para líderes do Centrão. Então, não sei que nova política é essa. E outra coisa, é preciso diferenciar centro do Centrão.
Centrão é uma coisa, centro é outra. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem muita preocupação com a esquerda, mas ele teme também o centro. Por isso que ele tenta matar no ninho, já tentou. Mandetta já massacrou nas redes. Maia, o Dória, até o Witzel, que é um caso à parte, que não é de centro, é de direita, mas é um caso à parte. E até o Luciano Huck entrou na fúria, porque eles entendem que se o centro e a esquerda se unirem, 2022 vai ter eleição de verdade, não vai ser mera homologação. Né? E, enfim, é isso. Ela perguntou com relação ao partido, o PSD. O meu partido, ele é atípico, porque dentro dele tem direita, centro e esquerda. Está tudo ali. Então, não é um partido assim que você pode dizer, é de esquerda, é de direita. Ele tem várias colorações, não é? Mas é um partido que procura não transigir com o valor da democracia. E é por isso que eu estou filiado no PSD. Agora com a Lídice. Eu não sei se a Lídice está ainda com a gente. Tá? Estou sim. É porque a Isabel me falou que a senhora tem que sair, se puder responder mais essa. Não, eu posso sim. Veja bem, o PSB, eu concordo integralmente com isso que Fábio falou. Existem as condições jurídicas, porém as condições políticas, elas ainda não estão amadurecidas. Concordo também com a ideia de que interessa a ele um pouco essa história de se vitimizar, dizendo-se perseguido pelo Congresso e que o Congresso deseja o seu afastamento. Não é? No entanto, o fato de surgir essa discussão demonstra que há um espaço na sociedade para esse debate, e é impressionante como ele trabalha sempre numa posição de antissistema, sendo totalmente do sistema, da velha política, inclusive. É um ex-deputado, que foi deputado durante 27 anos, foi político, portanto, desde vereador a deputado por 27 anos, e que todos os seus filhos são políticos, vereador, deputado, primeiro foi deputado estadual, agora deputado federal e senador, não é? Todos os seus filhos mostrando aquela velhíssima política brasileira, digamos assim, de os familiares herdarem, né, o prestígio político do pai. E todos os seus filhos são políticos e eles continuam fazendo discurso contra político e contra políticos. É uma verdadeira cara de pau, né? Uma verdadeira fake news na sua atuação prática, uma desinformação. E eu creio, portanto, que essa discussão de impeachment, nesse momento, interessa a ele. Eu acho que ele reagiu a dois fatos, que foi o fortalecimento de Mandetta, que causou um ciúme doentio nele, e também a possibilidade, alguns partidos, alguns segmentos que começaram a falar em impeachment. Ele juntou esses dois episódios para criar, durante toda a semana, uma narrativa de vitimização e de mobilização dos seus cães pitbulls. Deputada, quero agradecer muito a senhora, já fez outra transmissão ao vivo hoje, já deve estar um pouco cansada aí de falar. A gente quer agradecer muito por ter falado com a gente. Outros. Tem outro ainda. E só um último recado, então, agradecer. O que deve vir aí pela semana? Talvez mais alguma medida aí de proteção aos trabalhadores. A senhora fez aí, está apoiando o projeto para também os artistas e outros segmentos da sociedade serem contemplados nesse momento de pandemia. Exatamente. Complemento da renda básica. O complemento da renda básica, que nós apresentamos emendas, mas não apenas isso. Nós temos apresentado emendas também na área aí de proteção ao setor do audiovisual, dentro do programa de
proteção a micro e pequeno empresário, buscando em todos os caminhos dar uma proteção a esses segmentos que foram, desde o início da pandemia, os primeiros a parar, né? O primeiro a parar foi justamente o segmento da economia criativa vinculado às artes, e que esperamos que sejam os primeiros a nos recepcionar quando tudo isso acabar. Um grande abraço para Fábio, que é um grande companheiro, um talentosíssimo deputado do PSD e um grande defensor da democracia no Brasil. Eu admiro muito ele e um prazer enorme falar com as Vozes Latinas, todo esse trabalho que vocês fazem de jornalistas livres, e vocês são muito bons entrevistadores, apenas porque eu tenho outras ações aqui também na Bahia para dar continuidade, né, de informação e de comunicação. Um grande abraço e esperamos que nós possamos continuar tendo isolamento vertical para poder diminuir essa curva de contaminação, essa velocidade na contaminação, para que os nossos sistemas de saúde estadual, nos estados, possa dar acolhimento e a gente não tenha o caos que está instalado no norte do país, em estados que já tinham uma infraestrutura de saúde muito pequena e que agora, com essa contaminação, virou essa situação de colapso que nós enfrentamos tanto no Amazonas quanto no Pará, e quanto nos pequenos estados, como Amapá, Roraima, que já vivem uma situação bastante ameaçadora. Agora, há pouco saiu a notícia que morreu um ex-governador do Pará, aos 88 anos, vítima de Covid, e é justamente diante dessa situação de dificuldade de atendimento. Eu até fiquei, digamos assim, com uma surpresa muito positiva com essa situação do Mato Grosso do Sul, que nos anima a perceber que o Brasil pode conseguir dar um outro tipo de tratamento à pandemia como um todo. Eu também quero agradecer. Obrigado, deputada. Até a próxima. Obrigada. Agradecer a Vozes Latinas, os jornalistas livres nessa parceria, dar um beijão na alma dessa minha querida professora de política, Lídice, que eu amo de paixão e aprendi a admirar todas as vezes que ela vai na tribuna. Eu sou fã de carteirinha ouvindo e aplaudo todas as vezes ela. E está sempre nos anais da casa. Aplausos, aplausos. Esse é o Fábio Tralha. E dizer o seguinte, que não é uma questão de querer derrubar presidente, longe disso. Mas é uma questão, eu acho que é o mínimo que se espera, não é, de um político comprometido com a democracia, de um presidente que não confunda a população, não é? Que não criminalize a oposição, que não fomente a disseminação de fake news, um presidente que tenha segurança de sua popularidade, portanto, não destrua ministros pelas próprias virtudes deles, né? Um presidente que fale que é contra a velha política, mas que não faça justamente aquilo que a velha política sempre fez, né? Um presidente que respeite a política com P maiúsculo, um presidente que seja contra o fisiologismo, um presidente que não flerte com o golpe, um presidente que governe com a Constituição debaixo do braço, mas de verdade mesmo, fazendo aquilo que o espírito e a essência dela impõe. Enfim, é isso que é o mínimo que se espera de quem passou a vida inteira se beneficiando da democracia. Como a Lídice falou, foram 27 anos no Parlamento brasileiro graças à democracia, e agora não pode se voltar contra ela. E é nesse sentido que a gente pauta a nossa luta. Um grande abraço e foi um grande prazer mesmo conversar com vocês. Obrigado, deputado. A deputada Lídice já se despediu. Vou pedir para o Igor se ele puder aceitar aqui para eu abrir o vídeo, só porque chegou uma última pergunta, se o senhor puder nos responder, até porque o senhor também é de um estado que tem muita produção agrícola e um dos pontos criticados aí, inclusive muita gente tem criado aí o termo antidiplomacia para se referir a como esse governo
trata alguns outros países, e existe sempre esses sinais trocados aí em relação à China. Eu queria saber como é que está a situação dos grandes produtores do Brasil em relação a esse tema, e uma outra pergunta para fechar, que não podia deixar de repercutir com o senhor também. Saiu, embora o presidente Bolsonaro critique muito o que ele taxa de velha política, ele acabou divulgando um vídeo nos últimos dias do Roberto Jefferson, que foi aí mais um dos políticos tradicionais do Brasil, do PTB, e o Roberto Jefferson fala que o Bolsonaro só sairá à presidência à bala. Isso pode ser um sinal de violência, o senhor considera, ou é uma declaração que não encontra respaldo, talvez nem mesmo entre os próprios pares do PTB? Olha, pelo que eu conheço do Roberto Jefferson, a declaração dele, essa postura dele, se deve, além do desejo de alinhar o PTB incondicionalmente ao governo Bolsonaro, inclusive com ocupação de espaços, não é? Que me parece que isso já está sendo costurado entre o PTB e o governo Bolsonaro, mas é preciso saber o seguinte: o Roberto Jefferson tem uma mágoa incurável com a Rede Globo, em virtude do que aconteceu com a Cristiane Brasil. Então, você pode observar que é filha dele, né? Você pode observar que em todos os seus pronunciamentos, suas manifestações, ele sempre coloca a Globo junto, porque ele está, na verdade, extravasando um ressentimento. E ele é passional, nós sabemos. E, embora seja um bom orador, ele está sofismando. Não há nenhuma perspectiva de violência contra a ordem constituída por parte dos democratas, não é? Por parte daqueles que defendem a Constituição. Pelo contrário, é um respeito litúrgico e incondicional à Constituição Federal. Portanto, essa declaração dele está aqui: para derrubar Bolsonaro só se for a bala, totalmente despropositada, e só contribui para recrudescer os ânimos no ambiente político do Brasil. Com relação à política agrícola, me parece que foi esse o questionamento. Vejam vocês, já degolaram Mandetta, né, pelas qualidades dele na condução da pandemia, e agora me parece que o gabinete do ódio está se voltando contra a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é uma política que ela foi deputada pelo PSB, ela foi expulsa do partido por conta de diferenças ideológicas. Eu diria que ela é alinhada à direita. Se o gabinete do ódio está se voltando contra uma política, uma ministra que é de direita, então eles estão postulando alguém de extrema direita. E alguém de extrema direita que leve para o Ministério da Agricultura uma ideologia completamente divorciada dos princípios elementares da diplomacia, não é? Porque na diplomacia, questão de relações comerciais, essa não tem ideologia, são interesses, poxa, não é? E tem mais que negociar com a China, sim, é a indústria do mundo, ela que compra, ela que consome, e o Brasil tem que expandir as suas atividades, não é? Ela tem que crescer também em termos de relações comerciais. E agora o gabinete do ódio apontou a sua fúria para a Tereza Cristina. Já tem, inclusive, vídeos nesse sentido. É preocupante. Bom, então é isso, né? E estou sempre à disposição aqui da Vozes Latinas, tá certo? Vamos, muito obrigado. Defender a democracia, a Constituição Federal. Você viu que a Lides, que é uma política de esquerda, ela começou a sua manifestação citando um político de centro, não é? Que resistiu à ditadura militar, que foi Ulisses Guimarães. Nós precisamos conversar mais, nós temos que nos aproximar, porque nunca houve no Brasil uma pauta tão convidativa para a união da esquerda com centro-esquerda, com centro e centro-direita. Quem é a favor da democracia, não abre mão da democracia, tem que estar junto agora. Exatamente, deputado, e é isso que a gente está fazendo aqui, justamente
se unificando, independente de qualquer diferença ou divergência de campo ideológico ou político, porque justamente a nossa Constituição ela garante isso, que tenha a diversidade e a pluralidade de pensamento, e é justamente que esse governo neofascista está tentando fazer. Ele está tentando eliminar, começou pela esquerda, e agora ele está eliminando, inclusive, campos da direita, ele quer eliminar qualquer um que não pensa como ele. E é por isso que, nesse momento, a gente precisa deixar de lado qualquer divergência que a gente tenha, qualquer divergência ideológica, e defender a democracia, defender o país e defender também as instituições democráticas. Muito obrigado por essa conversa. A gente também está aqui à disposição também, sempre para esse bate-papo. Grande abraço. Quando virem para Mato Grosso do Sul, vamos comer a sopa paraguaia, porque não se toma sopa paraguaia, tá bom? É verdade. Então, tá devendo essa, né? Um abraço.